Um milionário desce de seu carro de luxo, pronto para mais um dia de negócios, até que do outro lado da rua avista sua ex-esposa, com o olhar exausto, parada na calçada pedindo carona. O que acontece nos instantes seguintes deixa todos os presentes boquiabertos. O ronco do motor V8 some, enquanto o Lamborghini Urus Dourado para com precisão cirúrgica em frente ao manobrista do restaurante DOM. Os pneus Pirelli grudam no asfalto úmido de São Paulo como garras de um felino. É meio-dia e o sol de fevereiro filtra pelas nuvens cinzentas, criando um mosaico de luzes e sombras na carroceria reluzente do veículo. Ricardo Almeida sai do banco do motorista com a elegância calculada de quem transformou cada gesto em uma declaração de poder. Seu terno Armani de lã virgem cor de carvão se ajusta ao seu corpo de 50 anos como uma segunda pele. Os abotoaduras de ouro branco captam a luz enquanto ele estende a mão enluvada para o manobrista, deixando as chaves cair com a mesma naturalidade com que um rei entrega seu cetro a um súdito. Seus sapatos, Oxford de couro italiano, ecoam contra o pavimento com um ritmo constante, marcando o compasso de uma vida construída sobre alicerces de aço e concreto. Cada passo é medido, cada movimento deliberado. Não há espaço para improvisos no mundo de Ricardo Almeida, o magnata imobiliário que transformou as costas de Fortaleza e Florianópolis em seu império pessoal. Aroma do restaurante, uma mistura de temperos brasileiros sofisticados e o perfume discreto da clientela seleta, o envolve enquanto ele se dirige à entrada. Mas algo para sua marcha. Uma figura na calçada oposta chama sua atenção periférica, como um lampejo de familiaridade em um mar de estranhos. Ele se vira devagar, com aquela cautela instintiva que os homens acostumados a ver cada olhar como uma oportunidade de negócio ou uma ameaça latente desenvolveram. O que vê o paralisa por completo. Ali, sob a sombra irregular de uma paineira cujas flores vermelhas contrastam com a cinzenta urbana, está uma mulher. Ela veste uma blusa de algodão desbotada e jeans que já viram dias melhores. Seu cabelo castanho, outrora sempre impecavelmente penteado, agora cai em ondas desgrenhadas sobre os ombros. Aos seus pés, uma mala pequena, daquelas que se compra nos mercados quando não há mais opções. Mas é sua postura que lhe atravessa o peito como uma adaga de gelo. O polegar estendido para o tráfego, o olhar perdido em algum ponto do horizonte, a vulnerabilidade que emana de cada fibra de seu ser. É uma imagem que sua mente se recusa a processar, que contradiz tudo o que ele acreditava saber sobre a ordem natural de seu universo. Isabela. O nome ressoa em sua cabeça como o eco de uma explosão em um prédio vazio. Isabela Santos, a mulher que um dia dormiu em lençóis de seda egípcia ao seu lado, que desenhou os planos de seus primeiros empreendimentos bem-sucedidos, que conhecia o sabor de seu café da manhã e o peso de suas ambições noturnas. Um caminhão de carga passa roncando entre eles, levantando uma cortina de fumaça e poeira que momentaneamente oculta a figura feminina. Por um instante, Ricardo se permite acreditar que foi uma alucinação, um truque cruel de seu subconsciente. Mas quando o ar se limpa, ela ainda está lá, real e devastadoramente presente. Seus olhos se encontram através da distância e do caos do trânsito paulistano. Ela o reconhece imediatamente. É impossível não o fazer. E sua expressão passa por uma sequência completa de emoções em questão de segundos. Surpresa, vergonha, raiva e, finalmente, uma resignação que lhe dói mais do que qualquer grito de fúria. Isabela abaixa o braço devagar, como se o simples ato de pedir carona agora fosse impossível, sob o olhar de quem um dia a chamou de minha arquiteta do paraíso. Ela se endireita com uma dignidade que as circunstâncias não podem apagar completamente. E por um momento,
Ricardo vê um lampejo da mulher que costumava desafiar suas decisões empresariais com argumentos tão sólidos quanto o aço. O manobrista pigarreia discretamente às suas costas, lembrando-o de que tem uma reserva, de que há gente esperando, de que seu mundo de almoços, de negócios e decisões milionárias não para por fantasmas do passado. Mas Ricardo não consegue se mexer. Ele está ancorado àquele ponto do asfalto por uma força que não compreende, observando a mulher que um dia foi o alicerce de seus sonhos mais ambiciosos. 5 anos. Fazem 5 anos desde o divórcio, desde que os advogados dividiram uma vida compartilhada como se fosse mais uma propriedade em seu portfólio. 5 anos desde que ele escolheu a juventude radiante de Letícia sobre a complexidade madura de Isabela. 5 anos durante os quais ele ascendeu a alturas empresariais que nunca imaginou possíveis, enquanto ela... O que diabos tinha acontecido com ela? O semáforo muda para verde e uma avalanche de veículos se interpõe entre Ricardo e Isabela como um rio metálico. Ele observa, hipnotizado, como ela recua instintivamente para a parede do prédio, buscando refúgio não só do tráfego, mas de seu olhar penetrante. É um gesto que ele reconhece, o mesmo que ela fazia quando ele chegava em casa de mau humor depois de uma reunião difícil, como se pudesse se tornar invisível até a tempestade passar. Sem pensar conscientemente, Ricardo se vê caminhando para a esquina, ignorando as buzinas impacientes dos motoristas e os olhares curiosos dos pedestres. Sua determinação é a mesma que o levou a fechar contratos de milhões de reais. Mas agora a aplica a algo muito mais pessoal e infinitamente mais complicado. Ele atravessa a avenida com aquela confiança que o dinheiro confere, a certeza de que o mundo se adaptará aos seus movimentos. Os motoristas freiam, alguns xingam, mas ele avança impassível. Seu foco está completamente centrado na mulher, que agora o observa se aproximar com uma mistura de pânico e fascinação, como se ele fosse um predador elegantemente vestido. Isabela. Sua voz sai mais suave do que pretendia, mas consegue alcançá-la por cima do barulho urbano. Ela ergue o queixo em um gesto defensivo que ele conhece bem. É a mesma postura que adotava quando discutiam sobre os planos de algum projeto, quando ele queria mudar algo que ela considerava perfeito. Mas agora há algo diferente em seus olhos verdes, uma vulnerabilidade que ele nunca vira, nem mesmo nos piores momentos de seu casamento. Ricardo. A forma como ela pronuncia seu nome é como um sussurro carregado de história. Não há carinho nele, mas também não o veneno que ele esperava, só cansaço. Ele para a 2 metros de distância, perto o suficiente para notar as pequenas mudanças que o tempo talhou em seu rosto. As linhas ao redor dos olhos são mais profundas. Há uma palidez em sua pele que sugere dias demais sem sol suficiente. E suas mãos, aquelas mãos que um dia traçaram os planos de seus sonhos compartilhados, parecem ásperas e descuidadas. O que você está fazendo aqui? A pergunta sai de sua boca antes que ele possa filtrá-la, e ele percebe imediatamente o quão idiota soa. É óbvio o que ela está fazendo, sobrevivendo da maneira mais humilhante possível. Um sorriso amargo cruza os lábios de Isabela. Pedir carona não foi claro o suficiente? O sarcasmo tem o mesmo fio que ele lembrava, mas agora está tingido de uma resignação que o atinge no estômago. Esta não é a Isabela que ele conhecia, a mulher que podia sustentar debates arquitetônicos por horas, que projetava espaços que pareciam respirar vida própria. Esta é uma versão desgastada daquela mulher, como uma cópia que perdeu definição a cada reprodução. Não era isso que eu quis dizer. Ele passa a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que raramente se permite em público. Quero dizer, na cidade. Eu achava que você estava em... Ele para, percebendo que não tem ideia de onde ela esteve nesses 5 anos. Depois do divórcio, ela se tornou um fantasma em sua vida. Alguém de quem ele ouvia rumores de terceira mão, mas nunca informações concretas. Na Europa,
Isabela completa a frase por ele, e há algo em seu tom que sugere que aquela experiência não terminou como ela esperava. Estive, não estou mais. Um táxi para ao lado da calçada esperando. Isabela se abaixa para pegar a mala, mas Ricardo se move mais rápido, interceptando sua mão. O contato é elétrico, uma descarga de memória que viaja dos dedos até algum lugar profundo em seu peito que ele mantivera cuidadosamente selado. Não entre nesse táxi. As palavras saem dele com uma urgência que o surpreende. Ela o olha com genuína confusão. Por quê? É uma pergunta válida. Por quê? Porque ele está interferindo na vida de uma mulher da qual se divorciou da maneira mais brutal possível. Porque sente essa necessidade compulsiva de protegê-la quando foi ele mesmo quem a deixou sem proteção. Porque ele busca uma razão que faça sentido, que não revele a tempestade de emoções contraditórias que se desata em seu interior. Porque o Brasil não é seguro para uma mulher sozinha, especialmente uma que... Ele para antes de dizer que parece vulnerável, mas ambos entendem a mensagem. Isabela ri, mas não há humor no som. Agora você se preocupa com minha segurança? Que conveniente. O golpe verbal acerta em cheio. Ricardo sente o ferrão da culpa misturado com irritação. Ele está tentando ajudar, porque ela não pode simplesmente aceitar. Olha, diz ele, adotando o tom empresarial que usa para negociar. Não importa o que aconteceu entre nós. Não vou ficar aqui vendo você entrar em um táxi com um estranho quando posso oferecer uma alternativa segura. Qual alternativa? Sua voz é cautelosa, como se temesse a resposta. Ricardo percebe que não pensara além do impulso de parar aquele táxi. Agora, com ela o olhando expectante e os segundos se estendendo como uma eternidade desconfortável, ele precisa improvisar. E Ricardo Almeida detesta improvisar. Eu te levo para onde precisar ir. As palavras saem de sua boca antes que seu cérebro racional possa vetá-las. O silêncio que segue sua oferta é tão denso que Ricardo pode ouvir seu próprio pulso por cima do ronco do tráfego. Isabela o estuda com aquela intensidade que ela reservava para os planos mais complexos, como se pudesse decifrar suas verdadeiras intenções, examinando cada linha de seu rosto. Não preciso da sua caridade, Ricardo. Sua voz é firme, mas ele detecta o cansaço tremendo atrás daquela fachada de orgulho. Não é caridade. A resposta surge automaticamente, embora ele não esteja completamente seguro do que é exatamente. Cortesia básica. Uma risada seca escapa dos lábios de Isabela. Cortesia básica? Vindo do homem que me deixou sem nada há 5 anos, isso soa bem irônico. O reproche o atinge como uma bofetada bem dada. Ricardo cerra o maxilar, sentindo seu instinto defensivo se ativar. Ele quer lembrá-la de que ela assinou o acordo pré-nupcial, de que sabia exatamente no que estava se metendo, de que ele não lhe deve nada legalmente. Mas as palavras se recusam a sair quando vê a forma como ela segura a mala, como se fosse a única coisa que lhe resta no mundo. As coisas foram complicadas naquela época, diz ele finalmente, odiando o quão inadequado soa. Complicadas? Isabela inclina a cabeça, e por um momento ele vê um lampejo da mulher feroz que costumava desafiá-lo nas reuniões de conselho. Você acordou uma manhã e decidiu que queria uma versão mais jovem e menos complicada de esposa. Não vejo o que tinha de complicado nisso. A brutalidade honesta de sua declaração o desarma completamente. Não há estria, não há lágrimas dramáticas. Só uma exposição clínica dos fatos que o faz se sentir como o vilão de sua própria história. O taxista buzina impaciente, lembrando-os de que ele está perdendo dinheiro a cada segundo de indecisão. Ricardo tira uma nota de R$ 200 da carteira e a entrega ao motorista pela janela. Pelo transtorno, diz em português, e o táxi vai embora sem mais protestos. Isabela o observa com uma expressão indecifrável. Você acabou de dispensar meu transporte? Tem um carro melhor. Ele aponta para o Lamborghini, que brilha como uma promessa dourada sob o sol da tarde.
e ar-condicionado. Pela primeira vez desde que se reconheceram, algo que se assemelha a um sorriso genuíno cruza o rosto de Isabela. É apenas uma curvatura na comisura dos lábios, mas é o suficiente para lembrá-lo do porquê se apaixonou por ela em primeiro lugar. Você ainda compensa suas deficiências emocionais com brinquedos caros? A pergunta é tão tipicamente Isabela que quase o faz rir. Ela sempre teve essa habilidade de cortar direto ao coração das coisas, de ver através de suas defesas como se fossem vidro transparente. Entre outras coisas, admite ele, se surpreendendo com a honestidade. Vem ou não? Isabela olha para o Lamborghini, depois para ele, depois de volta para o carro. Ele pode ver o debate interno se desenrolando em sua expressão. Orgulho versus pragmatismo, dignidade versus necessidade. Finalmente, o cansaço vence. Para onde você vai? Pergunta ela, ajustando a alça da mala. Para onde você precisar ir? Responde ele, percebendo que acabou de cancelar mentalmente seu almoço de negócios sem pensar duas vezes. Não tenho nenhum lugar específico, diz ela, e há algo devastadoramente honesto nessa admissão. Acabei de chegar à cidade esta manhã. A implicação atinge Ricardo como um soco no estômago. Ela está literalmente sem teto, pedindo carona em uma cidade que um dia conhecia como a palma da mão. Em um país onde um dia foi bem-sucedida e respeitada. Então vamos para o meu escritório, decide ele, tomando o controle da situação da única maneira que sabe. Podemos conversar lá. Isabela o estuda novamente e ele pode ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela está calculando riscos, avaliando opções, provavelmente se perguntando se ele tem segundas intenções. É o mesmo processo mental que ela aplicava a seus projetos arquitetônicos, e vê-lo direcionado a ele é simultaneamente familiar e perturbador. Tá bom, diz ela finalmente. Mas só porque preciso usar um banheiro decente e uma conexão de Wi-Fi. É uma concessão prática, não sentimental, e de alguma forma isso o tranquiliza. A Isabela que ele conhecia sempre foi prática, sempre capaz de separar o emocional do logístico. É um alívio saber que essa parte dela permanece intacta. Eles caminham para o Lamborghini em silêncio, seus passos criando um ritmo desincronizado no pavimento. Ricardo ativa o desbloqueio remoto e as portas se erguem como asas de borboleta, atraindo olhares curiosos dos pedestres. Isabela para por um momento, observando o interior de couro bege e a tecnologia que parece saída de uma nave espacial. Alguns hábitos nunca mudam, murmura ela, mas não há malícia em seu tom. Só uma observação cansada sobre a previsibilidade de certos aspectos de seu caráter. Enquanto ela se acomoda no banco do passageiro, Ricardo percebe que este é o primeiro passo em um território completamente desconhecido. Ele não tem ideia do que vem depois, não tem plano nem estratégia. Só a certeza inquietante de que, depois de 5 anos de construção cuidadosa de sua nova vida, o passado acabou de voltar para lhe apresentar uma conta que ele não sabia que devia. Ronco do motor V8 enche o habitáculo enquanto Ricardo navega pelas ruas saturadas de São Paulo. O ar-condicionado sussurra suavemente, criando uma bolha de luxo que contrasta dramaticamente com o caos urbano ao redor. Isabela permanece em silêncio, seus olhos fixos na paisagem que desliza pela janela. Mas Ricardo pode sentir a tensão emanando dela como calor radiante. Como está Sofia? Pergunta Isabela de repente, quebrando o silêncio que se tornara quase insuportável. A pergunta o pega de surpresa. Nos últimos minutos, ele ensaiara mentalmente conversas seguras. O tempo, o trânsito, qualquer coisa que não tocasse território perigoso. Mas ela vai direto ao coração de sua vida pessoal. Ela tem 16 anos, responde ele, mantendo os olhos no tráfego. Está bem. É uma resposta inadequada e ambos sabem disso. Sofia não está simplesmente bem. Ela é brilhante, complicada, rebelde e feroz, de uma maneira que o aterroriza e o enche de orgulho ao mesmo tempo. Mas explicar tudo isso,
exigiria admitir que sua relação com a filha é tão complexa quanto tudo o mais em sua vida. Ela ainda quer ser arquiteta? Há algo nostálgico na voz de Isabela, um eco dos dias em que ela se sentava com Sofia, de 11 anos, ensinando-a a ver os prédios como mais do que simples estruturas. Agora diz que quer estudar design industrial, admite Ricardo. Letícia acha que é mais moderno que arquitetura. O nome de sua parceira atual cai entre eles como uma pedra em um lago tranquilo. Ricardo percebe seu erro imediatamente, mas já é tarde para se retratar. Ele vê os ombros de Isabela se tensionarem quase imperceptivelmente. Letícia tem opiniões sobre muitas coisas. Suponho, diz Isabela com uma neutralidade que é mais cortante que qualquer sarcasmo. Ela não entende de arquitetura, encontra-se dizendo Ricardo, uma admissão que o surpreende. Porque sente a necessidade de defender Isabela diante de alguém que nem está presente. Mas entende de outras coisas, imagino. Isabela finalmente se vira para olhá-lo e há algo em seus olhos que ele não consegue decifrar. Coisas mais importantes para você que o design. A implicação é clara e brutal. Ricardo sente o maxilar se tensionar, mas não pode negar a verdade inerente em suas palavras. Letícia entende de juventude, de simplicidade sem complicações, de admiração sem questionamentos. Tudo o que Isabela nunca foi. Eles viram para a Torre Almeida, o prédio de vidro e aço de 30 andares que abriga seu império imobiliário. É uma estrutura que Isabela projetou nos primeiros anos de seu casamento, quando ainda acreditavam que construiriam algo duradouro juntos. Ironicamente, o prédio permanece intacto enquanto seu relacionamento desmoronou. Você ainda tem seu escritório no 25º andar? Pergunta Isabela, estudando a fachada familiar. Agora é o 30º, corrige Ricardo, uma nota de orgulho se infiltrando involuntariamente em sua voz. Comprei os últimos 5 andares no ano passado. Isabela assente devagar, como se estivesse fazendo cálculos mentais sobre a magnitude de seu sucesso pós-divórcio. Você sempre mirou no topo. Há algo na forma como ela diz isso que o faz se sentir como se tivesse acabado de admitir um defeito de caráter em vez de um feito empresarial. Com Isabela, seus triunfos sempre pareciam compensações por algo mais profundo que lhe faltava. O manobrista do prédio reconhece o Lamborghini imediatamente e se apressa para abrir as portas. Ricardo observa enquanto Isabela sai do carro com aquela graça natural que nunca perdeu, apesar de sua roupa gasta e sua situação precária. Alguns aspectos da elegância verdadeira, reflete ele, não podem ser comprados nem perdidos. O saguão do prédio é um templo de mármore branco e aço polido, com uma fonte central que Isabela projetou para simbolizar a fluidez entre forma e função. Ela para em frente à fonte, seus dedos roçando levemente a borda, como se estivesse saudando um velho amigo. Você mudou as plantas, observa ela, notando as orquídeas brancas onde antes havia samambaias verdes. Letícia achou que eram mais elegantes. As palavras saem antes que ele possa detê-las, e ele percebe que está citando sua parceira atual diante de sua ex-esposa com uma frequência desconfortável. Isabela não responde, mas ele vê um pequeno músculo se tensionar em sua bochecha. Eles se dirigem aos elevadores em silêncio, seus passos criando ecos no vasto espaço. Quando as portas se abrem, Ricardo pressiona o botão do 30º andar e começa a subida que os levará a um território ainda mais perigoso. Seu mundo atual, onde cada objeto e cada decisão de design carrega a marca de sua vida sem ela. Durante a subida, Isabela mantém o olhar fixo nos números que mudam, mas Ricardo pode ver seu reflexo nas portas polidas do elevador. Há algo em sua expressão que ele não consegue identificar completamente. Nostalgia, arrependimento ou simplesmente a fadiga de alguém que está vendo fantasmas em cada superfície familiar. Quando as portas se abrem no 30º andar, revela um espaço que é tanto familiar quanto estranho para Isabela.
A distribuição básica que ela projetou permanece, mas tudo mais foi transformado em algo mais frio, mais corporativo, menos humano. O escritório principal de Ricardo é um estudo em contrastes que reflete as diferentes etapas de sua vida. As janelas do chão ao teto que Isabela projetou para maximizar a luz natural permanecem intactas, mas agora estão enquadradas por cortinas de seda cinza que filtram a vista do vale do Anhangabaú. A mesa de nogueira que ela selecionou por sua calidez foi substituída por uma superfície minimalista de vidro e aço cromado, que parece mais altar que estação de trabalho. Isabela se move pelo espaço com a familiaridade de alguém que um dia conhecia cada centímetro quadrado, mas seus olhos registram cada mudança com a precisão de uma arquiteta avaliando uma reforma mal executada. Ela para em frente à parede onde antes pendia uma coleção de fotos de seus projetos conjuntos, agora substituída por prêmios empresariais e reconhecimentos que celebram conquistas solitárias. Você eliminou todo o rastro de colaboração, observa ela, sua voz cuidadosamente neutra. Ricardo afrouxa a gravata, um gesto nervoso que raramente se permite na presença de outros. Foram mudanças necessárias. A imagem corporativa evolui. Claro, Isabela se vira para encará-lo e há algo em seus olhos que o desarma completamente. Não é raiva o que ele vê, mas algo muito mais devastador, pena. Posso usar o seu banheiro? A pergunta é tão mundana depois da intensidade do momento que o pega de surpresa. Ele assente para a porta de seu banheiro privativo, uma adição luxuosa que instalou depois do divórcio porque podia pagar e porque Letícia insistiu que projetava sucesso. Enquanto Isabela desaparece atrás da porta de madeira de ébano, Ricardo se vê sozinho com seus pensamentos pela primeira vez desde o encontro na rua. Ele se aproxima das janelas, contemplando a cidade que se estende até o horizonte, e tenta processar o surrealismo dos últimos 30 minutos. Ele imaginara esse momento, um reencontro com Isabela, centenas de vezes ao longo dos anos. Em suas fantasias, ela sempre aparecia triunfante, bem-sucedida, talvez com uma aliança de casamento que lhe confirmaria que ela seguira em frente completamente. Nunca a imaginara, vulnerável, precisando de ajuda. A Isabela que ele conhecia era uma força da natureza, alguém que resolvia problemas complexos com elegância intelectual e que nunca parecia precisar de resgate de ninguém. O som da água correndo vem do banheiro e Ricardo percebe que ela deve estar se lavando não só as mãos, mas provavelmente o rosto, talvez até tentando restaurar um pouco de sua dignidade perdida em um espelho com iluminação melhor do que a que teve em dias. Seu telefone vibra com uma mensagem de texto. Letícia, você ainda está no almoço? Sofia quer ir às compras depois da escola. A normalidade da mensagem contrasta violentamente com a situação atual. Sua vida cuidadosamente compartimentada, trabalho, família, rotinas previsíveis, acabou de ser infiltrada por uma variável que ele não sabe como processar. Ele digita uma resposta vaga sobre o almoço se prolongando e guarda o telefone sem enviá-la. Isabela emerge do banheiro visivelmente renovada. Ela prendeu o cabelo em um coque improvisado e seu rosto, agora limpo, revela os ossos altos que sempre a tornaram fotogênica, mesmo sem esforço. Mas são seus olhos que captam sua atenção. Estão mais claros agora, mais focados, como se o breve respiro lhe tivesse devolvido algo de sua força natural. Obrigada, diz ela, simplesmente. Mas a palavra abrange mais que o acesso ao banheiro. É um reconhecimento da cortesia básica em um momento em que a cortesia básica provavelmente escasseia em sua vida. Você tem fome? A pergunta surge automaticamente. Um reflexo de hospitalidade que data de quando cuidar dela era tão natural quanto respirar. Isabela hesita por um momento e ele pode ver o debate interno. Orgulho versus necessidade prática. Um pouco, admite finalmente.
Ricardo ativa o interfone para sua assistente. Clara, você pode pedir algo do restaurante de baixo? Sushi, talvez. Ele para, lembrando de repente. Ou você ainda não come peixe cru? A pergunta íntima paira no ar entre eles. É um detalhe pequeno, mas significativo. O fato de que ele ainda se lembra de suas preferências alimentares depois de 5 anos de separação. Isabela parece igualmente surpresa de que ele se lembre. Ainda não gosto, confirma ela com um sorriso quase imperceptível. Mas como quase qualquer outra coisa agora. A implicação por trás de quase qualquer outra coisa agora o atinge como um soco no estômago. Fala de dias em que as opções eram limitadas, em que a sobrevivência superava as preferências. Ele se corrige rapidamente com Clara, pedindo massa italiana no lugar. Eles se sentam nas poltronas de couro em frente às janelas, uma configuração que projetaram juntos para reuniões mais informais. O silêncio se estende entre eles, mas é diferente agora, menos hostil, mais expectante. Ambos sabem que eventualmente terão que abordar a pergunta óbvia: o que vem agora? O que aconteceu na Europa? Pergunta Ricardo finalmente, escolhendo a pergunta mais segura das muitas que se aglomeram em sua mente. Isabela olha pela janela, para a cidade que um dia foi dela, e Ricardo pode ver como ela organiza mentalmente a resposta. Quando fala, sua voz tem a qualidade distante de alguém contando a história de outra pessoa. Consegui trabalho em um escritório em Barcelona. Projetos sustentáveis, edifícios que respiravam com o meio ambiente. Era lindo. Ela faz uma pausa, e algo doloroso cruza sua expressão. Investi tudo o que tinha em um projeto próprio. Uma comunidade ecológica nos arredores da cidade. Era minha chance de provar que eu podia criar algo significativo por conta própria. Ele não precisa que ela termine a história para entender o fim. A dor em sua voz, sua presença aqui pedindo carona nas ruas de São Paulo, tudo conta a história de um sonho que virou pesadelo. A comida chega em bandejas elegantes que Clara arruma, com a eficiência silenciosa de alguém acostumada às excentricidades de seu chefe. Os aromas de manjericão fresco e alho assado enchem o escritório, criando uma atmosfera quase doméstica que contrasta com a tensão subjacente da conversa. Isabela observa a apresentação impecável. Os pratos de porcelana, os talheres de prata, o vinho branco que ninguém pediu, mas que apareceu porque Clara conhece os gostos de Ricardo, com uma expressão indecifrável. Sua assistente ainda é incrivelmente eficiente, comenta Isabela, pegando delicadamente o garfo, como se fosse um objeto precioso. Clara está comigo há 12 anos, responde Ricardo, se servindo de vinho, embora raramente beba durante o dia. Ela conhece minhas rotinas melhor que eu mesmo. Isabela toma um bocado pequeno e fecha os olhos momentaneamente, como se estivesse saboreando não só a comida, mas o simples ato de comer algo preparado com cuidado. O gesto é tão vulnerável que Ricardo tem que desviar o olhar. Continua, diz ele suavemente. O que aconteceu com seu projeto em Barcelona? Isabela mastiga devagar, claramente organizando seus pensamentos. Quando fala, há uma qualidade reflexiva em sua voz, como se estivesse analisando os eventos pela primeira vez de forma objetiva. Meu sócio de investimento era um homem chamado Felipe Castro, espanhol, de família rica, com contatos no setor imobiliário ecológico. Ela toma um gole de água antes de continuar. Ele era carismático, visionário, tudo o que se busca em um sócio. Também era, como descobri tarde demais, um vigarista extremamente sofisticado. Ricardo sente uma pontada de algo que não quer identificar como ciúmes. Sócio em que sentido? A pergunta sai mais áspera do que pretendia, e Isabela o olha com uma sobrancelha ligeiramente arqueada. No sentido empresarial, Ricardo. Embora no final também houve complicações pessoais. A admissão paira no ar entre eles. Ricardo aperta o garfo com mais força do que o necessário.
consciente da hipocrisia de sentir qualquer tipo de traição quando foi ele quem terminou o casamento por uma mulher mais jovem. Felipe tinha um jeito de fazer os sonhos parecerem não só possíveis, mas inevitáveis, continuou Isabela. O projeto era ambicioso, 50 unidades habitacionais integradas a um ecossistema natural, autossuficientes em energia e água. Arquitetura que dialogasse com a paisagem em vez de dominá-la. Ricardo pode ouvir a paixão contida em sua descrição. Esta era a Isabela que ele conhecia. A visionária capaz de ver possibilidades onde outros viam só terra vazia. Soa como algo que você teria conseguido, diz ele, e se surpreende ao descobrir que fala sério. Eu também pensei isso. Um sorriso amargo cruza seus lábios. Investi não só meu dinheiro, tudo o que poupara em 5 anos, mas também minha reputação. Convenci outros investidores com base no meu histórico aqui no Brasil. Quando tudo desmoronou, não fui só eu que perdi. A compreensão atinge Ricardo como uma revelação fria. Por isso você não pôde ficar na Espanha. As ações judiciais, as investigações, a mídia especializada cobrindo o escândalo da arquiteta brasileira. Isabela deixa o garfo no prato, seu apetite aparentemente sumido. Felipe sumiu uma noite com todo o dinheiro do projeto. Descobriu-se que ele vinha executando esquemas parecidos na França e na Itália. Eu fiquei enfrentando as consequências legais e financeiras. Ricardo sente uma mistura complexa de emoções. Compaixão por sua situação, admiração por sua resistência e uma raiva surpreendente por um homem que ele nunca conhecerá. Você enfrentou acusações? Finalmente me absolveram, mas o processo levou 2 anos. 2 anos de audiências, advogados que cobravam por cada suspiro e uma indústria que me olhava como se eu tivesse uma doença contagiosa. Ela passa a mão pelo cabelo, um gesto de fadiga que ele reconhece. Quando acabou, eu não tinha mais nada. Nem dinheiro, nem reputação, nem contatos que quisessem se arriscar comigo. Por que voltou para o Brasil? Pergunta Ricardo, embora suspeite que saiba a resposta. Porque era o único lugar onde alguém poderia se lembrar do meu trabalho anterior ao desastre. Onde eu tinha uma história profissional que precedia o escândalo. Ela o olha diretamente pela primeira vez em vários minutos. E porque, ironicamente, aqui é onde cometi meu primeiro grande erro de julgamento com homens. Achei que talvez fosse hora de voltar ao lugar onde tudo começou. O comentário é como uma estocada elegante, precisa e devastadora. Ricardo sente o ferrão de ser comparado implicitamente ao vigarista espanhol. Ambos os homens que a seduziram com promessas de grandeza e a deixaram sem nada. Isabela, eu nunca... Começa ele, mas ela o interrompe com um gesto. Não estou comparando situações, Ricardo. Só estabelecendo padrões. Sua voz é clínica, quase acadêmica. Parece que eu tenho uma fraqueza por homens ambiciosos que veem o mundo como algo para conquistar em vez de algo para participar. A observação é tão aguda que Ricardo se sente como se tivesse acabado de ser dissecado por um cirurgião experto. Ele quer se defender, explicar que sua ambição construiu impérios reais, que suas promessas se materializaram em torres de vidro e empreendimentos turísticos. Mas percebe que isso só provaria seu ponto. O que você vai fazer agora? Pergunta em vez disso, escolhendo o território mais seguro. Isabela olha pela janela para a cidade que se estende abaixo deles e Ricardo pode ver como ela avalia opções, calcula possibilidades. Achar trabalho, suponho. Começar de novo. De novo. Há algo na forma como ela diz "de novo" que revela a verdadeira magnitude de seu esgotamento. Não é só cansaço físico. É o cansaço existencial de alguém que teve que se reinventar demais. A tarde desliza para o anoitecer, enquanto Ricardo e Isabela permanecem em um silêncio que evoluiu de desconfortável para contemplativo.
As luzes da cidade começam a piscar como estrelas terrestres, criando um mosaico dourado que se reflete nas janelas do escritório. Ricardo observa Isabela de sua posição na poltrona adjacente, notando como seus olhos seguem as linhas do horizonte urbano com a precisão de alguém que um dia projetou parte daquela paisagem. Tenho uma proposta, diz ele finalmente, se surpreendendo. As palavras saem antes que sua mente racional possa vetá-las, impulsionadas por um instinto que ele não compreende completamente. Isabela se vira para ele, sua expressão cautelosa. Que tipo de proposta? O trabalho. Ricardo se endireita, sentindo seu modo empresarial se ativar automaticamente. Tenho um projeto novo, algo grande. Poderia usar uma arquiteta com sua experiência. O olhar de Isabela se endurece imediatamente. Não preciso da sua caridade, Ricardo. Já disse isso. Não é caridade, insiste ele, inclinando-se para a frente. É pragmatismo empresarial. Tenho um projeto de desenvolvimento turístico sustentável na Bahia que está parado porque não encontro o arquiteto certo. Alguém que entenda tanto a visão comercial quanto a responsabilidade ambiental. Há um lampejo de interesse nos olhos de Isabela, seguido imediatamente por desconfiança. Sustentável? Desde quando você se interessa por sustentabilidade? É uma pergunta válida. Durante o casamento, Ricardo se focava puramente na rentabilidade, tratando as considerações ambientais como obstáculos regulatórios a serem driblados em vez de oportunidades de design. Mas os últimos anos trouxeram mudanças, tanto no mercado quanto em sua própria perspectiva. Desde que percebi que os compradores de alto nível buscam cada vez mais experiências que não venham com culpa ambiental, responde honestamente. E desde que Sofia começou a questionar cada projeto que não considera o impacto ecológico. A menção à filha introduz uma nota pessoal que amolece ligeiramente a expressão de Isabela. Ela sempre foi consciente do meio ambiente, mesmo criança. Ela se tornou mais vocal sobre isso. Ricardo sorri, apesar da tensão. Diz que minha geração está hipotecando o futuro dela por lucros de curto prazo. Palavras exatas dela. Soa como algo que ela diria, murmura Isabela, e por um momento há calor genuíno em sua voz. O que exatamente esse projeto envolve? Ricardo se levanta e caminha para sua mesa, pegando uma pasta grossa. Um resort eco-integrado na costa da Bahia. No máximo 50 suítes, cada uma projetada para minimizar a pegada ambiental, enquanto maximiza a experiência do hóspede. Energia solar, sistemas de água fechados, materiais locais. Ele volta com a pasta e a entrega a ela. Isabela a aceita com a reverência que sempre mostrou por projetos novos, abrindo as páginas com dedos que revelam anos de experiência, avaliando o potencial arquitetônico. O terreno é espetacular, continua Ricardo, observando enquanto ela estuda as fotos aéreas. 40 hectares de costa virgem, com poços naturais e mata atlântica preservada. O desafio é criar uma experiência luxuosa, que se sinta como uma extensão natural da paisagem. Isabela folheia as páginas devagar, parando nos estudos topográficos e relatórios ambientais. Ricardo pode ver as engrenagens girando em sua mente, a mesma expressão de concentração intensa que ela tinha ao enfrentar um problema de design complexo. Quem trabalhou nisso até agora? Pergunta ela sem levantar os olhos dos documentos. 3 escritórios diferentes. Nenhum capturou a visão certa. Um era comercial demais, ignorando completamente a integração ambiental. Outro era tão ecológico que parecia um acampamento glorificado. O terceiro, ele para lembrando. O terceiro era tecnicamente competente, mas faltava alma. E você acha que eu poderia capturar a alma que falta? Há um tom de ironia na pergunta. Acho que você sempre entendeu como fazer os espaços respirarem, responde Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado.
E depois do que me contou sobre Barcelona, acho que agora você entende tanto os riscos da ambição descontrolada quanto as oportunidades da inovação responsável. Isabela fecha a pasta e o olha diretamente. Tu. Quais seriam os termos? A pergunta é puramente profissional, mas Ricardo detecta a vulnerabilidade escondida atrás da fachada empresarial. Ela precisa desse trabalho, e ambos sabem disso. Contrato inicial de 6 meses, diz ele, improvisando termos generosos sem serem óbvios. Salário competitivo mais participação nos lucros, se o projeto seguir o cronograma. Acomodação incluída em um de meus apartamentos na cidade durante a fase de desenvolvimento. Acomodação incluída? Isabela arqueia uma sobrancelha. Isso é incomum para um contrato de arquitetura. É incomum que minha arquiteta chegue direto do exterior sem arranjos de moradia, responde Ricardo suavemente, dando-lhe uma saída digna para aceitar a ajuda extra. Isabela estuda seu rosto como se fosse um plano arquitetônico, procurando linhas ocultas e motivações estruturais. Por que você está fazendo isso, Ricardo? É realmente só pelo projeto? É a pergunta que ele vem evitando formular para si mesmo. Por que está fazendo isso? É culpa pelo passado, oportunismo empresarial ou algo mais complexo e perigoso? Porque preciso que esse projeto funcione, diz finalmente, escolhendo a verdade mais segura. E porque, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, você ainda é a melhor arquiteta que conheci. O elogio paira no ar entre eles, honesto, mas carregado de história. Isabela baixa o olhar para a pasta em suas mãos. E Ricardo pode ver o debate interno se desenrolando em sua expressão. Orgulho versus necessidade, desconfiança versus oportunidade, passado versus futuro. Quando você precisa de uma resposta? Pergunta ela finalmente. O projeto está atrasado 3 meses, admite Ricardo. Os investidores estão impacientes. Preciso mostrar progresso tangível em 6 semanas, ou perco o financiamento. A pressão de tempo é real, mas também estratégica. Ele sabe que Isabela responde bem a desafios técnicos, e a urgência pode ser o fator que incline a balança para a aceitação. Uma condição, diz Isabela, erguendo o olhar. Isso é estritamente profissional. Sem complicações pessoais, sem referências ao passado, sem tentativas de reconectar emocionalmente. A condição é como uma porta trancada, clara e definitiva. Ricardo assente, embora uma parte dele se pergunte se tal separação será realmente possível quando trabalharem juntos em algo tão intenso quanto a criação arquitetônica. 3 semanas depois, Ricardo se vê parado na varanda de seu apartamento em Jardins, observando as luzes da cidade enquanto segura um copo de uísque que não tocou. São 10 da noite e Isabela ainda está trabalhando no escritório, uma dedicação que o tranquiliza e o inquieta ao mesmo tempo. Ele caiu em uma rotina que é tanto familiar quanto estranha. Ela chega cedo, mergulha nos planos e estudos ambientais e ele encontra desculpas para passar por sua área de trabalho mais frequentemente do que faria com qualquer outra arquiteta. O telefone vibra no bolso. Uma mensagem de Letícia. Sofia pergunta por que você não jantou em casa há 1 semana. Eu também me pergunto. A pergunta é válida e complicada. Oficialmente, ele está supervisionando de perto o projeto da Bahia devido aos prazos apertados. Extraoficialmente, se viu hipnotizado ao ver Isabela trabalhar de novo, ao observar como suas mãos se movem sobre os planos com a mesma graça que lembrava, ao presenciar o processo criativo que um dia formou a base de seus sonhos compartilhados. Ele digita uma resposta evasiva sobre prazos importantes e guarda o telefone sem enviá-la. Em vez disso, disca o número do escritório. Almeida Imóveis? A voz de Isabela soa ligeiramente rouca, sinal de que tem falado sozinha enquanto trabalha. Um hábito que ela desenvolveu ao enfrentar problemas de design complexos. Você ainda está aí,
diz ele sem preâmbulos. O sistema de drenagem natural não está funcionando nos meus cálculos, responde ela diretamente, sem se preocupar com cortesias. Os poços criam uma oportunidade única para o manejo de águas cinzas, mas a topografia apresenta desafios que não previ. Ricardo sorri apesar de si mesmo. Esta é a Isabela que ele conhecia, totalmente absorvida por problemas técnicos, disposta a trabalhar até altas horas até encontrar a solução perfeita. Precisa de ajuda? Pergunta ele, embora ambos saibam que sua experiência em engenharia hidráulica é limitada. Preciso ver o terreno, diz ela. Os mapas topográficos são úteis, mas não posso projetar um sistema de água integrado sem entender como a água se move naturalmente pela paisagem. A lógica é irrefutável, mas a implicação o atinge imediatamente. Uma viagem à Bahia, possivelmente vários dias, sozinhos em um local remoto. É exatamente o tipo de situação que ambos concordaram em evitar. Podemos organizar uma viagem na próxima semana, diz ele, mantendo a voz empresarialmente neutra. Podemos? Há uma pausa que se estende demais. É necessário que você venha? Posso fazer a avaliação do local sozinha. A pergunta o coloca em uma posição difícil. Tecnicamente, ela tem razão. Pode avaliar o local independentemente. Mas os investidores têm pressionado por atualizações e sua presença no local enviaria um sinal de que ele está pessoalmente comprometido com o projeto. Os investidores esperam me ver envolvido, explica. E há alguns aspectos do desenvolvimento que exigem decisões executivas no momento. Claro, diz Isabela, e ele pode ouvir a resignação em sua voz. Quando? Na quarta? Podemos voar de manhã, avaliar o local e voltar na quinta. Depois de desligar, Ricardo fica olhando seu reflexo na janela, consciente de que acabou de criar uma situação que pode complicar todo o delicado equilíbrio que mantiveram. Mas o projeto requer essa avaliação, diz a si mesmo. É uma necessidade empresarial legítima. Na manhã de quarta, eles se encontram no aeroporto privado onde seu jato os espera. Isabela chega com uma eficiência que ele reconhece. Uma mala pequena, uma mochila cheia de instrumentos de medição e uma expressão de concentração profissional que não convida a conversa casual. Durante o voo de 2 horas, ela estuda mapas geológicos, enquanto ele revisa relatórios financeiros, se mantendo ocupados em mundos paralelos que raramente se intersectam. É só quando começam o pouso na Bahia que a tensão da proximidade forçada se torna evidente. Você já esteve nesse terreno antes? Pergunta Isabela, olhando pela janela para o paisagem montanhoso que se estende para a costa. Só uma vez, quando comprei, admite Ricardo. Foi mais uma decisão baseada em potencial que em conhecimento detalhado. Uma aposta? Há surpresa em sua voz. Isso não é típico de você. A observação é precisa. Ricardo raramente faz investimentos sem análise exaustiva. Mas esse terreno fora diferente. Ele o viu e soube com uma certeza visceral que podia ser algo extraordinário nas mãos certas. Às vezes, é preciso seguir instintos, diz ele, consciente de que soa defensivo. Ou impulsos. A pergunta é aparentemente casual, mas ele detecta um subtexto que o deixa desconfortável. O aeroporto da Bahia é pequeno e eficiente. Eles pegam o jipe que ele reservara e começam a viagem de 90 minutos para a costa. O caminho serpenteia por montanhas cobertas de pinheiros. Depois desce para vales, onde o paisagem se transforma gradualmente em vegetação tropical. Isabela mantém a janela aberta, deixando o ar quente e úmido encher o veículo. Ricardo a observa pelo canto do olho, notando como ela parece reviver a cada quilômetro que os afasta da cidade. Seus ombros relaxam, sua respiração se aprofunda, e pela primeira vez em semanas ele vê algo que se assemelha à verdadeira paz em sua expressão. Você sente falta disso? Pergunta ele, apontando para o paisagem selvagem. Do que especificamente?
Do contato direto com o entorno natural antes de projetar. Do processo de entender um lugar antes de transformá-lo. Isabela considera a pergunta enquanto observa um bando de araras que cruza a estrada. Em Barcelona me tornei dependente demais da tecnologia. Modelagem digital, simulações, análises remotas. Perdi o contato com isso. Ela gesticula para o mundo natural ao redor. Talvez por isso o projeto falhou. Desenhei para dados, em vez de desenhar para a vida. É a reflexão mais pessoal que ela compartilhou sobre sua experiência europeia. E Ricardo sente o privilégio desconfortável de ser seu confidente acidental. O terreno os recebe com uma vista dramática do Atlântico que se estende até o horizonte, onde o azul do oceano se funde com o céu em uma linha quase indistinguível. Ricardo para o jipe em um promontório rochoso que oferece uma perspectiva panorâmica das 40 hectares que pretendem transformar em algo que honre a magnificência natural do lugar. Isabela sai do veículo com uma energia que não mostrou em semanas. Ela se move para a borda do penhasco com passo firme, tirando instrumentos de medição da mochila com a eficiência de alguém que fez isso centenas de vezes. Ricardo a observa trabalhar, fascinado pela transformação. No escritório, ela era competente, mas contida. Aqui, ela é completamente ela mesma. A orientação é perfeita, murmura ela, mais para si mesma que para ele, enquanto consulta uma bússola digital. Os ventos predominantes vêm do sudeste, o que significa ventilação natural ótima se posicionarmos as estruturas corretamente. Ela se move pelo terreno como uma bailarina, cada passo deliberado e gracioso. Ricardo a segue a uma distância respeitosa, consciente de que está presenciando um processo criativo que é tanto técnico quanto intuitivo. Aqui, diz Isabela de repente, parando em uma depressão natural rodeada de árvores centenárias. Isso poderia ser o coração do desenvolvimento. Um espaço comum que se sinta como um anfiteatro natural. Ricardo se aproxima, tentando ver o espaço através dos olhos dela. Para ele, é simplesmente uma baixada com árvores grandes. Para ela, é claramente algo mais. Como você vê isso? Pergunta ele, genuinamente curioso. Imagine estruturas que pendurem entre as árvores como casulos, conectadas por passarelas elevadas que sigam as linhas naturais dos galhos. Suas mãos se movem enquanto fala, desenhando formas no ar. Os hóspedes se moveriam pelo espaço como se fossem parte do ecossistema, não invasores dele. A visão é tão vívida que Ricardo quase pode vê-la materializada. Esta é a magia que Isabela sempre possuiu, a capacidade de perceber possibilidades onde outros veem só obstáculos. Eles passam as 3 horas seguintes explorando cada canto do terreno. Isabela documenta meticulosamente os padrões de drenagem natural, identifica espécies de plantas nativas que poderiam ser integradas ao design paisagístico e mapeia as variações de elevação que afetarão tanto a construção quanto as vistas de cada estrutura proposta. Quando finalmente param para almoçar sob a sombra de uma mangueira gigante, Ricardo percebe que falaram mais nessas 3 horas que nas 3 semanas anteriores. Mas a conversa foi exclusivamente técnica, centrada no projeto, cuidadosamente mantida em território profissional seguro. O que acha até agora? Pergunta ele enquanto compartilham sanduíches que Clara preparou aquela manhã. Que esse lugar é um presente, responde Isabela imediatamente. E que você tem razão sobre os arquitetos anteriores. Qualquer um que tente impor uma visão predeterminada nessa paisagem estaria cometendo um crime contra a natureza. A paixão em sua voz é inconfundível. Este é o elemento dela. Enfrentar um desafio de design que requer tanto respeito quanto inovação. Você vê problemas significativos? Pergunta Ricardo. Vários. O acesso veicular vai ser complicado. Vamos precisar de uma estrada prática, mas minimamente invasiva. Os sistemas de serviços públicos exigirão soluções totalmente personalizadas.
e a temporada de chuvas fortes apresenta desafios estruturais únicos. Ela faz uma pausa, mordendo o sanduíche pensativamente. Mas nenhum é insuperável. Só exigem criatividade em vez de soluções convencionais. O sol começa seu descenso para o horizonte, pintando o céu em tons dourados que se refletem no oceano. Eles cobriram a maior parte do terreno, mas Isabela insiste em ver os poços ao entardecer, quando a luz lateral revela melhor a topografia subterrânea. Eles caminham para o poço principal, uma piscina natural de água cristalina, rodeada de pedra calcária porosa. O lugar tem uma qualidade mística na luz dourada da tarde, como se fosse um templo natural dedicado a alguma deidade aquática. Isso é perfeito para um spa natural, diz Isabela, ajoelhando-se ao lado da borda para testar a temperatura da água. Imagine tratamentos que usem as propriedades minerais naturais da água, rodeados por jardins que filtrem e reciclem a água de forma contínua. Ricardo se senta em uma rocha próxima, observá-la trabalhar. Há algo hipnótico em ver Isabela em seu elemento, completamente absorvida pelas possibilidades de design. É como ver um músico tocar seu instrumento favorito depois de anos de silêncio forçado. Quanto tempo você precisaria para desenvolver um conceito completo? Pergunta ele. Para algo dessa magnitude e complexidade, 6 semanas para um conceito sólido, mais 6 para planos detalhados. Ela se senta sobre os calcanhares, olhando para o poço. Mas eu precisaria voltar pelo menos 2 vezes mais durante o processo. Esse lugar muda com as estações, e o design tem que responder a essas variações. Mais viagens aqui? A pergunta sai mais tensa do que pretendia. Isabela o olha por cima do ombro e pela primeira vez no dia há algo pessoal em seus olhos. É um problema? Não, responde ele rapidamente. Só calculando logística. Mas ambos sabem que a logística não é realmente o problema. O problema é que com cada hora que passam juntos trabalhando nesse projeto, as linhas cuidadosamente traçadas entre o profissional e o pessoal se tornam mais borradas. Enquanto o sol se põe finalmente no horizonte, criando um espetáculo de cores que rivaliza com qualquer obra de arte, Ricardo percebe que essa viagem mudou algo fundamental. Ele viu Isabela não como a ex-esposa ferida ou a profissional precisando de trabalho, mas como a visionária brilhante de que se apaixonou em primeiro lugar. E essa realização é tanto emocionante quanto aterrorizante. 2 meses depois da viagem à Bahia, o projeto ganhou vida própria nas mãos de Isabela. Seu escritório temporário na Torre Almeida se transformou em um estúdio de design orgânico, com maquetes tridimensionais que parecem crescer das mesas como jardins arquitetônicos em miniatura. Ricardo encontra desculpas cada vez mais elaboradas para visitar seu espaço de trabalho, fascinado pelo processo criativo que se desenrola ante seus olhos. Os investidores querem uma apresentação na próxima semana, anuncia ele, entrando com 2 xícaras de café como pretexto para a interrupção. Isabela levanta os olhos de seus planos, o cabelo preso com um lápis de forma improvisada, as mangas de sua blusa arregaçadas até os cotovelos. Há manchas de tinta em seus dedos e uma intensidade em seus olhos que ele reconhece. Ela está perto de um avanço importante. Você está pronta? Pergunta ele, oferecendo o café. Mais que pronta, responde ela, aceitando a xícara com um sorriso que é o primeiro genuinamente caloroso que lhe dirige em meses. Quero mostrar a eles algo que nunca viram antes. A confiança em sua voz desperta algo no peito de Ricardo. Uma mistura de orgulho profissional e algo mais pessoal que prefere não analisar profundamente. Naquela tarde, enquanto Isabela trabalha nos últimos detalhes da apresentação, Ricardo recebe uma visita inesperada. Sofia irrompe em seu escritório com a energia dramática que só adolescentes de 16 anos possuem. Por que você não me disse que Isabela estava trabalhando aqui?
A acusação vem acompanhada de braços cruzados e uma expressão que mistura indignação com curiosidade. Ricardo levanta os olhos de seus documentos, consciente de que esse momento chegaria eventualmente. É um arranjo profissional temporário. Profissional? Sofia arqueia uma sobrancelha com ceticismo herdado. Pai, notei que você tem chegado tarde em casa todas as noites. A mãe também notou. A observação direta de sua filha o desarma mais que qualquer confronto empresarial. O projeto exige supervisão constante. Posso conhecê-la? A pergunta surge com uma vulnerabilidade inesperada. Quero dizer, conhecê-la de verdade. Não só vê-la em fotos antigas que a mãe guarda. A menção de que Letícia guarda fotos de Isabela é uma revelação desconfortável, mas o pedido de Sofia o pega completamente de surpresa. Por quê? Pergunta ele. Porque ela projetou esse prédio. Porque um dia ela foi importante para você. Porque... Sofia faz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Porque quero entender por que a mãe fica tensa toda vez que alguém menciona o nome dela. A honestidade brutal de sua filha o atinge como uma bofetada suave. Ele subestimou quanto os adolescentes observam, quanto processam das dinâmicas familiares não ditas. Ela está trabalhando agora, diz finalmente. Talvez em outro momento. E se for agora? Sofia já está caminhando para a porta. Só quero dizer oi. Antes que Ricardo possa detê-la, Sofia saiu de seu escritório e se dirige à área de trabalho de Isabela. Ele a segue, sentindo como se estivesse prestes a presenciar uma colisão inevitável entre dois mundos que manteve cuidadosamente separados. Ele encontra Sofia parada na entrada do estúdio temporário, observando Isabela com a mesma intensidade que aplica a tudo o que genuinamente lhe interessa. Isabela, ciente da presença, levanta os olhos e os encontra com os da adolescente pela primeira vez em 5 anos. Oi, diz Sofia simplesmente. Sou Sofia, sua... Bem, acho que fui sua enteada uma vez. A apresentação é tão direta e sem pretensões que Isabela sorri involuntariamente. Oi, Sofia, você cresceu muito. Posso ver no que você está trabalhando? A pergunta surge com curiosidade genuína, sem a hostilidade defensiva que Ricardo temia. Isabela olha para Ricardo, que assente quase imperceptivelmente. Claro, você se interessa por arquitetura? Me interesso por tudo que não destrua o planeta, responde Sofia com a franqueza característica de sua geração. Pai diz que esse projeto é diferente. Durante os 20 minutos seguintes, Ricardo observa, enquanto Isabela explica o conceito do resort para Sofia com a mesma paixão que mostraria a um painel de investidores. Sua filha faz perguntas inteligentes sobre sustentabilidade, impacto ambiental e responsabilidade social, perguntas que revelam uma compreensão sofisticada dos temas que mais lhe importam. Isso é incrível, diz Sofia finalmente, estudando a maqueta principal. É como se o resort fosse parte da floresta, em vez de construído sobre ela. Exatamente, responde Isabela, claramente satisfeita pela compreensão imediata. A arquitetura deve conversar com a natureza, não dominá-la. Ricardo sente uma pontada estranha ao observar a conexão imediata entre sua filha e Isabela, uma ressonância que vai além da cortesia educada. A apresentação aos investidores se desenrola na sala de conferências principal da Torre Almeida, um espaço que Isabela projetou para impressionar sem intimidar. As vistas panorâmicas da cidade servem de pano de fundo, enquanto ela desdobra sua visão do resort da Bahia com uma confiança que faz Ricardo se lembrar do porquê se apaixonou por sua mente brilhante. Não estamos construindo sobre a paisagem, explica Isabela, apontando para a maqueta central. Estamos criando uma simbiose arquitetônica onde cada estrutura respira com o ecossistema ao redor. Os 5 investidores principais, homens, acostumados a avaliar projetos em termos puramente financeiros, parecem hipnotizados pela apresentação. Isabela conseguiu algo que Ricardo achava impossível,
fazer a sustentabilidade soar como a opção mais rentável. Custos de construção? Pergunta Carlos Mendes, o investidor mais conservador do grupo. Inicialmente 15% mais altos que a construção convencional, responde Isabela sem hesitar. Mas os economias operacionais, a longo prazo, compensam esse investimento em 18 meses. Depois disso, é lucro puro. Ricardo observa as caras ao redor da mesa, vendo como os números transformam ceticismo em interesse genuíno. Esta é Isabela em seu melhor. Brilhante, preparada, absolutamente convincente. Cronograma de construção? Pergunta outro investidor. 24 meses desde a aprovação até a inauguração, diz Isabela. Mas graças ao nosso enfoque modular e ao uso de materiais locais, podemos abrir por fases, gerando receitas antes da conclusão total. A reunião termina com aprovação unânime e autorização para prosseguir à próxima fase. Depois que os investidores se retiram, Ricardo e Isabela ficam sozinhos na sala de conferências, rodeados pelos restos de sua apresentação triunfal. Isso foi... Começa Ricardo. Incrível, termina Isabela. E pela primeira vez em meses, seu sorriso é completamente livre de defesas. Fazia tempo que não me sentia assim. O que exatamente? Poderosa, competente, a sensação de que posso criar algo importante. Ela se aproxima da maqueta, tocando delicadamente uma das estruturas em miniatura. Durante 2 anos na Espanha me senti uma impostora. Aqui me sinto eu mesma de novo. A confissão é tão íntima que Ricardo sente como se tivesse presenciado algo privado. Você sempre foi extraordinária nisso, diz suavemente. Isabela o olha e por um momento as barreiras cuidadosamente construídas entre eles parecem translúcidas. Obrigada, diz simplesmente, por me dar essa chance. O momento se estende, carregado de história não falada e possibilidades não exploradas. Ricardo dá um passo em direção a ela e por um instante parece que poderiam finalmente cruzar a linha que evitaram com tanto cuidado. O som da porta se abrindo os separa como um tiro. Clara entra com documentos urgentes, inconsciente da tensão que acabou de interromper. Desculpem, diz Clara, mas preciso da assinatura de Ricardo nesses contratos antes das 5. A realidade se reafirma imediatamente. Ricardo aceita os documentos, consciente de que Isabela já está recolhendo seus materiais de apresentação, voltando ao modo profissional, como se o momento anterior nunca tivesse existido. Naquela noite, Ricardo chega em casa mais tarde que o usual, encontrando Letícia esperando-o na sala com uma taça de vinho e uma expressão que ele reconhece como perigosa. Como foi a apresentação? Pergunta ela, mas há algo em seu tom que sugere que já sabe a resposta. Exitosa, responde Ricardo cautelosamente. Os investidores aprovaram prosseguir. Que maravilha! Letícia toma um gole de vinho, estudando-o por cima da borda da taça. Sofia me contou que conheceu Isabela hoje. A informação cai entre eles como uma bomba relógio. Ricardo percebe que sua filha, com a inocência típica dos adolescentes, acabou de criar uma situação que ele não sabe como lidar. Foi casual, diz ele, afrouxando a gravata. Sofia estava no escritório e Isabela estava trabalhando. Casual? Letícia se levanta, caminhando para ele com movimentos deliberados. Ricardo, estamos juntos há 3 anos. Eu sei a diferença entre casual e significativo na sua vida. Isso é trabalho, Letícia. Nada mais. É isso que você diz a si mesmo? Sua voz é suave, mas há aço em suas palavras. Porque desde que ela voltou, você tem estado diferente. Diferente como? Distante, preocupado, como se sua mente estivesse em outro lugar. Letícia para em frente a ele, estudando seu rosto. Como se você estivesse lembrando de algo que tinha esquecido. Ricardo quer negar a acusação, mas as palavras se recusam a sair. Porque, no fundo, sabe que Letícia tem razão. Desde que Isabela voltou, algo nele mudou.
algo que ele não sabe como explicar ou controlar. É complicado. E diz finalmente uma admissão que é tanto honesta quanto inadequada. Não, responde Letícia, deixando sua taça sobre a mesa. O complicado seria se você ainda a amasse e não quisesse admitir. O que temos nós é simples, ou você está comigo ou não está. O ultimato implícito paira no ar entre eles, claro e definitivo. Uma semana depois do confronto com Letícia, Ricardo recebe a ligação que mudará tudo. É segunda-feira de manhã e ele está revisando cronogramas de construção quando seu telefone vibra com um número desconhecido da Bahia. Senhor Almeida, a voz do outro lado é tensa, profissional. Sou o engenheiro municipal José Silva. Temos um problema com seu projeto. O estômago de Ricardo afunda imediatamente. Que tipo de problema? Contaminação do solo. Descobrimos evidências de resíduos industriais enterrados no terreno. Uma fábrica têxtil operou lá nos anos 80, antes de a área ser designada como zona protegida. As palavras atingem Ricardo como socos físicos. Quão extensa é a contaminação? Estamos falando de pelo menos 20 hectares afetados. Metais pesados, químicos orgânicos, possivelmente amianto. O projeto está oficialmente suspenso até a conclusão de uma avaliação ambiental completa. Ricardo fecha os olhos, sentindo anos de trabalho e milhões de reais evaporarem instantaneamente. Cronograma para avaliação? 4 a 6 meses no mínimo. Isso é só para determinar a extensão do dano. A remediação, se possível, pode levar anos. Depois de desligar, Ricardo permanece imóvel em sua cadeira por vários minutos, processando as implicações. Os investidores exigirão respostas que ele não tem. O cronograma está destruído. Mas mais imediatamente, ele deve contar a Isabela que o projeto no qual ela investiu seu coração e sua confiança profissional renascida acabou de se tornar um desastre tóxico literal. Ele a encontra em seu escritório temporário, trabalhando em refinamentos de design que agora são irrelevantes. Ela está tão absorta nos planos que não nota sua presença até ele pigarrear suavemente. Precisamos conversar, diz ele, e algo em seu tom faz com que ela largue imediatamente o lápis. O que aconteceu? Sua intuição para problemas ainda é afiada. Ricardo conta tudo: a ligação, a contaminação, a suspensão indefinida. Ele observa como a compreensão se desenvolve em seu rosto, seguida por uma decepção tão profunda que é quase fisicamente dolorosa de presenciar. Quanto você sabia sobre a história do terreno? Pergunta ela quando ele termina. Os relatórios ambientais iniciais não mostraram nada. A fábrica fechou há 40 anos. Assumimos que qualquer impacto teria sido identificado nas inspeções anteriores. Isabela se levanta, caminhando para a janela. E agora o quê? Agora esperamos. Avaliamos opções. Talvez achemos outro terreno. Outro terreno? Ela se vira para encará-lo e há algo feroz em seus olhos. Ricardo, isso não é só mais um projeto imobiliário. É uma oportunidade de provar que o desenvolvimento responsável é possível. Você não pode simplesmente achar outro terreno e esperar a mesma magia. O que você sugere então? Há mais frustração em sua voz do que pretendia. Que investamos anos e milhões em limpar contaminação que talvez não dê para remediar. Sugiro que consideremos a possibilidade de que isso não seja o fim, mas uma transformação. Isabela volta à mesa, pegando uma nova folha de papel. E se não lutássemos contra a contaminação, mas a transformássemos em parte da solução? Do que você está falando? Suas mãos começam a se mover sobre o papel, desenhando com a velocidade de alguém cuja mente está a 1000. Biorremediação, plantas que absorvem metais pesados, fungos que decompõem químicos tóxicos, sistemas de filtragem natural que transformam o problema em um processo regenerativo. Ricardo se aproxima, observando como o conceito toma forma sob suas mãos. Isso é possível? Não só possível, mas revolucionário. Imagine o primeiro resort do mundo, que não só é sustentável, mas que ativamente cura a terra em que é construído.
Sua voz se intensifica com entusiasmo. Os hóspedes não só experimentariam luxo ecológico, seriam testemunhas de regeneração ambiental em tempo real. A audácia da visão o deixa sem fôlego. Os custos seriam astronômicos. Inicialmente, sim, mas pense no valor de marketing, nos prêmios internacionais, no preço premium que você poderia cobrar por uma experiência única no mundo. Isabela o olha diretamente. Pense no legado. A palavra legado ressoa em algo profundo em Ricardo. Ele construiu um império imobiliário, mas o que restará quando ele não estiver mais? Mais torres de vidro, mais empreendimentos costeiros que distinguem os ricos dos menos afortunados. Eu precisaria de tempo para convencer os investidores, diz devagar. Você precisaria de coragem para desafiar tudo o que acha que sabe sobre desenvolvimento imobiliário, corrige Isabela. A questão é, você tem. É um desafio direto, e ambos sabem disso. Mas é também uma oportunidade de fazer algo que nenhum dos dois imaginara. Não só trabalhar juntos de novo, mas criar algo que poderia mudar a indústria inteira. Pela primeira vez, desde a ligação da manhã, Ricardo sente algo que se assemelha à esperança. 6 meses depois, o projeto de biorremediação da Bahia capturou a atenção internacional. Ricardo se vê no palco do Congresso Mundial de Arquitetura Sustentável em Copenhague, observando enquanto Isabela apresenta sua visão regenerativa ante uma plateia dos profissionais mais respeitados do mundo. Não estamos simplesmente construindo um resort, explica Isabela do púlpito, sua voz clara e apaixonada. Estamos criando um modelo replicável de como a indústria do turismo pode se tornar uma força de cura ambiental. A plateia está cativada. Ricardo pode ver rostos que reconhece. Arquitetos famosos, desenvolvedores influentes, ministros de turismo, todos completamente absortos na apresentação. Este é o momento que mudará tudo, não só para o projeto, mas para suas vidas. Durante esses meses de trabalho intenso, algo fundamental mudou entre eles. As barreiras profissionais deram lugar a uma colaboração que transcende o meramente empresarial. Eles trabalham até altas horas, compartilham refeições improvisadas no escritório e desenvolveram uma comunicação quase telepática sobre o projeto. Letícia foi embora há 3 meses, depois de uma conversa dolorosa, mas necessária, em que Ricardo finalmente admitiu o que ambos sabiam. Seu coração já não estava completamente presente nessa relação. Sofia, surpreendentemente, lidou com a separação com maturidade, confessando que notara a distância crescente e que preferia honestidade a fingimentos. O processo de biorremediação não só limpará o solo contaminado, continua Isabela, mas criará um ecossistema mais rico que o original. Os hóspedes serão testemunhas de regeneração em tempo real. Depois da apresentação, eles são rodeados por jornalistas, investidores potenciais e colegas arquitetos. O projeto gerou tanto interesse que receberam ofertas de consultoria para desenvolvimentos semelhantes na Costa Rica, na Indonésia e em Portugal. Naquela noite, na varanda do hotel com vista para o porto de Copenhague, finalmente estão sozinhos pela primeira vez em semanas. Você se dá conta do que acabamos de conseguir? Pergunta Ricardo, servindo-lhe uma taça de champanhe. Mudamos uma indústria inteira, responde Isabela, aceitando a taça. Ou pelo menos plantamos a semente para isso. Eles se olham, iluminada pelas luzes do porto, e Ricardo percebe que, durante esses meses de trabalho conjunto, redescobriu não só seu respeito profissional por ela, mas algo muito mais profundo e complicado. Isabela, começa ele, sua voz mais suave, esses meses trabalhando com você foram os melhores da sua vida profissional. Interrompe ela com um sorriso que mistura calor com cautela. Os melhores da minha vida, ponto final, corrige ele. O momento se estende entre eles, carregado de história e possibilidade.
Desta vez, não há interrupções, não há ligações urgentes nem documentos para assinar. Só eles dois, o projeto que os reuniu, e a pergunta não formulada de o que isso tudo significa. Ricardo, diz Isabela suavemente, antes de dizermos algo que não possamos retratar, preciso saber, isso é sobre o projeto ou sobre nós? É a pergunta que ele vem evitando, mas que sabe que merece uma resposta honesta. Começou sendo sobre o projeto, admite, mas se tornou algo sobre nós, sobre quem somos quando trabalhamos juntos, sobre o que podemos criar quando combinamos nossas visões. Isabela o estuda com aquela intensidade que ele lembra dos primeiros dias juntos, quando cada conversa parecia uma exploração de território desconhecido. E Letícia? E Sofia? Letícia não está mais na minha vida. Decisão dela, mas eu entendo. E Sofia? Ele sorri. Sofia diz que nunca me viu tão autêntico quanto quando trabalho com você. A honestidade de sua filha adolescente fora tanto reveladora quanto devastadora, confirmando o que ele mal começava a admitir, que vivera uma versão editada de si mesmo por anos. 18 meses depois, daquele encontro casual nas ruas de São Paulo, Ricardo e Isabela estão parados na varanda do primeiro pavilhão concluído do resort regenerativo da Bahia. O sol se põe sobre o Atlântico, pintando o céu em tons dourados que se refletem nos painéis solares integrados artisticamente à estrutura. O lugar é mais bonito do que qualquer um dos dois imaginara. As plantas de biorremediação transformaram áreas antes contaminadas em jardins exuberantes. Os hóspedes da inauguração, uma mistura de celebridades conscientes do meio ambiente, arquitetos famosos e jornalistas internacionais, se movem pelos espaços com admiração genuína. Olha isso, diz Isabela, apontando para um grupo de crianças locais que observam fascinadas como os fungos especializados decompõem químicos tóxicos em uma exposição educativa. Não criamos só um resort, criamos uma sala de aula viva. Ricardo a observa enquanto explica o processo às crianças, seus olhos brilhando com a mesma paixão que mostrou em sua primeira apresentação sobre o projeto. Durante esses meses, ele viu todas as facetas de Isabela, a visionária, a perfeccionista, a professora paciente, a mulher que renasceu de suas próprias cinzas profissionais. Seu telefone vibra com uma mensagem de Sofia, que está estudando arquitetura sustentável na USP. Pai, as fotos do resort estão em todos os lugares nas minhas redes sociais. É oficialmente viral. Estou tão orgulhosa de vocês dois. Vocês dois. A frase de sua filha encapsula perfeitamente o que construíram. Não só um projeto, mas uma parceria que funciona em todos os níveis. No que você está pensando? Pergunta Isabela, se aproximando enquanto os últimos convidados se retiram. No como chegamos aqui, responde Ricardo. Em todas as decisões que poderiam ter sido diferentes, você se arrepende de alguma? É uma pergunta carregada. Durante o último ano, navegaram cuidadosamente a reconstrução de seu relacionamento pessoal, enquanto mantinham sua parceria profissional intacta. Tiveram conversas difíceis sobre o passado, sobre erros cometidos, sobre feridas que precisavam curar antes de poderem avançar. Me arrependo de como terminei nosso casamento. Diz honestamente. Me arrependo dos anos perdidos, mas não me arrependo do caminho que nos trouxe de volta aqui. Isabela sorri, pegando sua mão. Sabe o que me disse o jornalista do New York Times esta tarde? O quê? Que esse projeto não é só sobre regeneração ambiental, é sobre regeneração pessoal, sobre como as pessoas podem curar e criar coisas belas depois de experiências devastadoras. A observação toca algo profundo em Ricardo. Eles curaram ambos, individual e coletivamente. O homem que escolheu a superficialidade sobre a substância não existe mais. A mulher devastada pela traição e pelo fracasso se transformou em uma força criativa mais poderosa que nunca. Tenho algo para te dizer, diz Isabela,
virando-se para encará-lo completamente. Estou grávida. As palavras o atingem como uma onda perfeita, inesperada, mas completamente bem-vinda. Por um momento ele não consegue falar, processando a magnitude dessa revelação no contexto de tudo o que reconstruíram. Quando? Consegue perguntar finalmente. 8 semanas. Logo depois que assinamos o contrato com os investidores da Costa Rica. Seu sorriso é radiante. Aparentemente, criar vida e criar arquitetura regenerativa andam de mãos dadas. Ricardo a toma em seus braços, girando-a sob as estrelas que começam a aparecer no céu da Bahia. Nesse momento, rodeados pelo sucesso de sua visão compartilhada e antecipando um futuro que inclui não só projetos arquitetônicos, mas uma nova vida. Ele sente uma completude que nunca experimentou em seu casamento anterior. Como vamos chamar o bebê? Pergunta ainda segurando. Se for menina, Esperança. Se for menino, Joaquim. Por que esses nomes? Porque esse projeto nos ensinou que sempre há esperança para a regeneração. E porque seu avô Joaquim foi o primeiro Almeida a construir algo duradouro. Enquanto contemplam o resort, que se estende a seus pés, um testemunho vivo de segundas chances e visões transformadas em realidade, Ricardo sabe que criaram mais que um empreendimento imobiliário revolucionário. Criaram um futuro onde o amor, como a terra, pode ser restaurado e se tornar mais rico que nunca. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.